Na história de hoje, Márcio amava Cleide, mas ela o trocou por outro homem. O final é emocionante. Márcio sempre acreditou que a vida era construída com paciência. Nunca foi depressa, nunca foi de impulsos. Desde jovem, aprendeu que tudo que realmente valia a pena levava tempo. Enquanto muitos ao seu redor buscavam atalhos, ele seguia firme no caminho mais longo, porém mais seguro. Era um homem simples, trabalhava todos os dias, mantinha uma rotina organizada e não se envolvia em confusões. Já tinha se relacionado com algumas mulheres, mas nenhuma história havia sido suficiente para marcar profundamente sua vida. Sempre parecia faltar algo. Faltava conexão, faltava verdade, faltava aquela sensação de que finalmente havia encontrado alguém para caminhar junto. Foi nesse contexto que Cleide surgiu. Não foi algo planejado, nem intenso no começo. Foi leve, quase imperceptível. Eles começaram como amigos, trocando conversas ocasionais, comentários simples, momentos que pareciam comuns, mas que aos poucos começaram a ganhar significado. Cleide era completamente diferente de Márcio. Ela era intensa, imprevisível, cheia de energia. Gostava de sair, de estar em movimento, de viver cada momento como se fosse único. Frequentava festas, bebia com frequência, tinha muitos conhecidos e gostava da sensação de liberdade. Sua vida era agitada, barulhenta, cheia de altos e baixos. Ela morava com a mãe, Marilene, uma mulher firme que sempre tentou manter a família unida, apesar das dificuldades. A casa onde viviam era cheia, com outros parentes, e o ambiente era movimentado, quase nunca silencioso. Mesmo com tantas diferenças, algo começou a aproximar os dois. Márcio enxergava em Cleide uma vida que ele nunca tinha vivido, e Cleide, por sua vez, via em Márcio uma estabilidade que nunca teve. No início, a relação era apenas amizade, mas a frequência das conversas aumentou e o interesse cresceu. Aos poucos, sem que percebessem claramente quando aconteceu, os sentimentos começaram a surgir. Havia, porém, um detalhe importante. Cleide não estava sozinha. Ela mantinha um relacionamento na época em que começou a se aproximar de Márcio. Mesmo assim, continuou conversando com ele, se envolvendo emocionalmente, criando um vínculo que ultrapassava a simples amizade. Márcio, mesmo percebendo a situação, não se afastou. Ele acreditava que o que estava acontecendo era verdadeiro e, no fundo, esperava que aquilo evoluísse para algo maior. Com o tempo, o relacionamento que Cleide tinha chegou ao fim e, quase que naturalmente, ela e Márcio começaram a se envolver de forma mais direta. O que antes era apenas uma aproximação passou a ser um relacionamento. No início, tudo parecia caminhar bem. Cleide começou a mudar alguns hábitos, diminuiu as saídas, reduziu o consumo de bebida, passou a frequentar ambientes mais tranquilos. Demonstrava de alguma forma que estava tentando se adaptar à vida que Márcio levava. Márcio também se esforçava. Ele fazia questão de estar presente, acompanhava Cleide em compromissos, aceitava situações que antes não fariam parte de sua rotina. Ele queria que desse certo, e para isso estava disposto a ceder. Eles passaram a fazer tudo juntos. Onde um estava, o outro também estava. Criaram uma rotina compartilhada, com momentos simples, mas que para Márcio tinham grande valor. Ele enxergava ali um futuro sendo construído. Mas havia algo que nunca deixava de existir: as brigas. Cleide tinha um temperamento difícil, era impaciente, reagia de forma exagerada a pequenas situações, perdia o controle com facilidade. Qualquer detalhe podia se transformar em uma discussão. Márcio, por outro lado, evitava confronto. Ele ouvia mais do que falava, cedia mais do que exigia, preferia manter a paz do que provar que estava certo. No começo, ele acreditava que aquilo era apenas uma fase. Pensava que, com o tempo, Cleide iria amadurecer, iria aprender a lidar melhor com as emoções. Mas as discussões continuavam, e muitas vezes terminavam da mesma forma, com ele tentando consertar algo que nem sempre era sua responsabilidade. Ainda assim, ele permanecia, porque apesar de tudo, ele acreditava no sentimento que existia entre eles. O relacionamento seguiu assim por meses, entre momentos bons e momentos difíceis, entre carinho e conflitos,
entre esperança e desgaste. Até que, depois de um ano juntos, começaram a falar sobre o futuro de forma mais concreta. O noivado passou a ser uma possibilidade real. Márcio via aquilo como um passo natural. Para ele significava compromisso, construção, estabilidade. Ele estava pronto para dar um passo maior. Pronto para assumir uma vida ao lado de Cleide. E, naquele momento, ele acreditava que ela também estava. Mas, por trás dessa aparente construção, havia sinais que ele ignorava. Pequenos comportamentos, pequenas atitudes, detalhes que não pareciam importantes, mas que, com o tempo, mostrariam que a base daquele relacionamento não era tão firme quanto ele imaginava. Márcio escolheu confiar, escolheu acreditar, escolheu seguir em frente, sem saber que muito em breve tudo aquilo começaria a desmoronar. Depois de um ano de relacionamento, quando tudo parecia caminhar para algo mais sério, Cleide tomou uma decisão que naquele momento parecia simples, mas que mudaria completamente o rumo da história. Ela disse que iria viajar. Falou com naturalidade, como se fosse algo comum. Disse que precisava visitar parentes em uma cidade distante e que ficaria 8 dias em um sítio da família. Para qualquer pessoa, aquilo poderia parecer apenas uma viagem comum. Para Márcio, também parecia, pelo menos no início. Ele não questionou, não era do tipo que pressionava ou desconfiava sem motivos claros. Sempre acreditou que confiança era a base de qualquer relacionamento. Mesmo assim, algo dentro dele reagiu de forma silenciosa. Um incômodo leve, quase imperceptível, mas presente. Esse incômodo aumentou quando ele viu Cleide arrumando as coisas para a viagem. Ela separava muitas roupas, mais do que o necessário, vestidos, sapatos, peças que não combinavam com a ideia de dias tranquilos em um sítio. Eram roupas que combinavam com festas, com saídas noturnas, com ambientes urbanos. Márcio percebeu e observou em silêncio. Pensou em perguntar, mas não perguntou. Ele conhecia o jeito de Cleide. Sabia que qualquer questionamento poderia ser interpretado como desconfiança, e isso poderia gerar uma discussão. E, naquele momento, ele queria evitar qualquer tipo de conflito. Preferiu guardar o pensamento para si. Preferiu confiar. Cleide disse que ficaria 8 dias, e foi embora. No primeiro dia, ainda houve contato. Mensagens curtas, respostas rápidas, nada fora do normal. No segundo dia, o contato já começou a diminuir. No terceiro, as respostas ficaram mais demoradas. No quarto, quase inexistentes. Márcio começou a sentir o peso do silêncio. Ele tentava não criar pensamentos negativos. Dizia a si mesmo que ela estava ocupada, que estava com a família, que não era o momento de exigir atenção. Mas o comportamento não combinava com o que ele conhecia dela. Cleide sempre foi ativa, presente, intensa, e agora estava distante. Os 8 dias passaram, e ela não voltou. Márcio esperava uma explicação, mas não houve. O tempo começou a se arrastar. 9º dia, 10º dia, 15º dia. A ausência já não era apenas física, era emocional. Era como se Cleide estivesse, aos poucos, se desconectando sem dizer nada. As mensagens, quando vinham, eram vagas, sem profundidade, sem envolvimento. Sempre havia uma justificativa, sempre havia algo mais importante acontecendo. Márcio começou a sentir algo que nunca tinha sentido naquele relacionamento: insegurança. Mas ainda assim, ele não confrontou. Guardou tudo e esperou. No fundo, ainda acreditava que quando ela voltasse, tudo seria explicado, que tudo faria sentido, que aquilo era apenas uma fase. Mas os dias continuaram passando. Quando finalmente Cleide retornou, já haviam se passado 25 dias, muito além do que havia sido combinado. Márcio a viu novamente, mas não foi como antes. Havia algo diferente. Algo que não precisava ser dito, mas que era possível sentir. Cleide estava distante, fria e menos presente. O olhar já não era o mesmo, a energia já não era a mesma. E, acima de tudo, havia uma barreira invisível entre eles. Nos primeiros dias após o retorno, o contato foi mínimo.
poucas conversas, pouca proximidade e pouca tentativa de reconexão. Era como se Cleide estivesse ali fisicamente, mas emocionalmente em outro lugar. 2 dias depois, veio uma explicação simples e rápida. Disse que estava ocupada com coisas da família, resolvendo situações pessoais, e por isso não conseguiu responder como antes. Márcio ouviu, mas não sentiu verdade. A explicação parecia incompleta e superficial, como se estivesse escondendo algo maior. Mesmo assim, ele não insistiu e continuou observando. Dias depois, ele foi até a casa dela, um ambiente que ele já conhecia bem. A casa de Dona Marilena, sempre movimentada, cheia de pessoas, com uma rotina agitada. Mas naquele dia havia algo diferente. Um homem. Um rosto que não fazia parte daquele cenário antes. Segundo Cleide, era apenas um amigo, um conhecido da família que estava fazendo uma visita. Mas a presença dele não parecia comum, pois havia uma naturalidade excessiva, uma familiaridade que não combinava com uma simples visita. Márcio percebeu, e mais uma vez, em silêncio, ele começou a juntar os sinais. A viagem longa, o distanciamento, as roupas inadequadas para um sítio, a mudança de comportamento e agora, aquele homem. Tudo começou a formar um quadro que ele não queria enxergar, mas que já não podia mais ignorar. Com o passar dos dias, as informações começaram a surgir. Pequenos detalhes, pequenos comentários, coisas que isoladamente não significariam muito, mas que juntas revelavam a verdade. Durante a viagem, Cleide não estava apenas com a família. Ela havia reencontrado esse homem, alguém do passado, alguém que voltou para a vida dela de forma inesperada. E esse reencontro não foi simples, não foi superficial. Algo aconteceu entre eles. Algo que mudou completamente a forma como Cleide enxergava sua própria vida, e principalmente seu relacionamento com Márcio. Sem dizer claramente, sem assumir diretamente, Cleide começou a se afastar, não de uma vez, mas aos poucos, como alguém que já tomou uma decisão, mas ainda não teve coragem de admitir. Márcio sentia, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem ter uma confirmação direta. Ele sentia que algo estava acabando e que talvez já tivesse acabado. Mas ainda assim, ele permaneceu esperando e observando, tentando entender, sem saber que o pior ainda estava por vir. A verdade não chegou de forma repentina, nem com uma única revelação direta. Ela foi se formando aos poucos, como uma imagem que vai ficando nítida com o tempo, mesmo quando a pessoa tenta não enxergar. Márcio já carregava dentro de si a sensação de que algo estava errado, mas ainda existia uma parte dele que resistia em aceitar completamente. Ele continuava observando, analisando os detalhes, tentando encontrar uma explicação que não fosse tão dura quanto aquilo que começava a se desenhar diante dele. O comportamento de Cleide já não deixava muitas dúvidas, embora nenhuma palavra clara tivesse sido dita. A distância emocional dela era evidente, a frieza nas atitudes era constante, e a forma como ela conduzia tudo parecia calculada, como alguém que já tinha feito uma escolha, mas ainda não queria lidar com as consequências. Com o passar dos dias, as peças começaram a se encaixar de forma inevitável. Informações pequenas, quase insignificantes quando vistas isoladamente, começaram a formar um cenário impossível de ignorar. Márcio percebeu que aquele homem que estava na casa de Cleide não era apenas um visitante qualquer, nem alguém que tinha aparecido por acaso. A presença dele era frequente, natural demais para quem supostamente estava apenas de passagem. Aos poucos, ficou claro que aquele vínculo havia sido criado durante a viagem e não depois dela. Isso significava que, enquanto Márcio aguardava, confiando, tentando manter o relacionamento de pé, Cleide já estava vivendo algo novo, algo que cresceu longe dos alhos dele, mas que agora começava a ocupar o espaço que antes era dele. A confirmação mais dolorosa não veio através de uma conversa, nem de uma explicação honesta. Veio através de uma cena que ficou marcada na memória de Márcio de forma definitiva. Em um dia comum, sem qualquer preparação emocional, ele viu de longe aquilo que jamais imaginou presenciar daquela forma. Cleide estava se mudando. Não havia dúvida.
As malas, as roupas, os objetos pessoais sendo carregados deixavam tudo evidente. Não era uma visita, não era algo temporário, era uma mudança real. E o destino era a casa daquele homem, o mesmo que até pouco tempo atrás era apresentado apenas como um amigo. Naquele momento, tudo ficou claro sem que nenhuma palavra fosse necessária. Ela não apenas havia se envolvido com outra pessoa, mas já estava vivendo uma nova vida, como se o relacionamento que tinha com Márcio nunca tivesse existido de verdade. A dor que ele sentiu não foi apenas pela traição, mas pela forma como tudo aconteceu. Não houve respeito, não houve encerramento, não houve consideração. Cleide não terminou o relacionamento, não explicou, não deu a ele a chance de compreender ou sequer de reagir. Simplesmente seguiu em frente, como se estivesse trocando de caminho sem olhar para trás. Márcio ficou parado, observando aquela cena à distância, sentindo que algo dentro dele estava sendo quebrado de forma silenciosa, mas profunda. Era uma mistura de frustração, incredulidade e tristeza, tudo ao mesmo tempo, difícil de organizar em pensamentos claros. Ele não fez nada naquele momento, não se aproximou, não questionou, não reagiu. Simplesmente observou e absorveu o impacto daquela realidade que se impunha sem pedir permissão. Nos dias que se seguiram, Márcio entrou em um estado de reflexão constante. Ele tentava entender onde tinha errado, revisava mentalmente cada momento do relacionamento, cada decisão, cada atitude. Buscava algum ponto em que pudesse ter feito diferente, como se isso pudesse aliviar a dor que estava sentindo. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dele começava a perceber que nem tudo dependia dele. Havia escolhas que eram exclusivamente de Cleide, caminhos que ela decidiu seguir sem levar em consideração tudo o que tinham construído. Essa percepção não diminuía a dor, mas começava a dar forma a uma compreensão mais realista da situação. Foi nesse contexto que algo inesperado aconteceu. Após alguns dias, quando o impacto inicial ainda estava presente, Cleide entrou em contato novamente. A atitude parecia contraditória com tudo o que havia acontecido. Mesmo já vivendo com outro homem, ela procurou Márcio como se ainda existisse um vínculo que pudesse ser retomado, ainda que de forma escondida. Ele, ainda fragilizado emocionalmente, aceitou o encontro, não por acreditar que tudo poderia voltar a ser como antes, mas por ainda estar preso àquilo que sentia, à dificuldade de encerrar completamente algo que não havia sido finalizado de forma clara. Eles se encontraram à noite, em um ambiente discreto, longe de olhares conhecidos. A sensação era estranha, como se estivessem vivendo algo que não deveria acontecer, mas que ao mesmo tempo parecia familiar. Depois daquele primeiro encontro, outros vieram, sempre em momentos em que o marido de Cleide não estava presente, sempre de forma escondida, sempre carregados de uma mistura de emoção e desconforto. Márcio, no início, se deixava levar pela memória do que já tinham vivido, pela sensação de proximidade que ainda existia em alguns momentos. Mas, conforme o tempo passava, algo dentro dele começava a mudar. A percepção de que ele não ocupava mais o lugar principal na vida de Cleide se tornava cada vez mais clara. Ele não fazia parte da rotina dela, não fazia parte das decisões dela, não era prioridade em nada. Era apenas alguém que ela procurava em momentos específicos, quando lhe era conveniente, quando precisava de atenção, de companhia ou de alguma forma de apoio emocional. Essa constatação foi aos poucos se tornando mais dolorosa do que a própria traição inicial, porque não se tratava apenas de ter sido substituído, mas de estar sendo mantido como uma opção secundária, algo que poderia ser usado sem compromisso, sem responsabilidade e sem consideração real. Márcio começou a se afastar internamente antes mesmo de tomar uma decisão definitiva. Ele já não se envolvia da mesma forma, já não criava expectativas, já não acreditava que aquilo poderia levar a algum lugar. A lucidez começou a substituir a emoção, e com ela veio uma compreensão mais dura, porém necessária. Ele estava preso a uma situação que só trazia desgaste, que não oferecia futuro e que comprometia sua própria dignidade. Aos poucos, ele passou a enxergar que continuar naquela posição significava aceitar um lugar que não era digno dele.
ele passou a perceber que estava abrindo mão de si mesmo para manter algo que já tinha sido quebrado há muito tempo. Essa percepção não veio de uma vez, mas se consolidou com o passar dos dias, através do cansaço emocional, da repetição dos mesmos padrões e da ausência de qualquer sinal real de mudança por parte de Cleide. Ele já não conseguia mais ignorar o sentimento de vazio que ficava depois de cada encontro escondido, depois de cada ligação que não levava a lugar nenhum. Foi então que ele tomou a decisão mais difícil de toda aquela história. Decidiu encerrar definitivamente o que ainda restava. Não houve confronto, não houve discussão, não houve necessidade de explicações longas. A decisão foi silenciosa, mas firme. Márcio simplesmente começou a se afastar, reduzindo o contato, deixando de responder, evitando qualquer situação que pudesse reaproximá-los novamente. Ele sabia que se continuasse mantendo qualquer tipo de abertura, acabaria voltando para o mesmo ciclo, e isso era algo que ele já não estava disposto a viver. O afastamento trouxe dor, mas também trouxe alívio. Pela primeira vez em muito tempo, Márcio começou a sentir que estava retomando o controle da própria vida. Ainda havia lembranças, ainda havia sentimentos que não desapareciam de imediato, mas havia também uma sensação nova, uma sensação de liberdade, de reconstrução. Ele começou a direcionar sua energia para outras áreas, especialmente para o trabalho, que sempre foi uma base sólida em sua vida. Com foco e disciplina, passou a crescer profissionalmente, conquistar espaço e construir algo que dependia apenas dele. Enquanto isso, a vida de Cleide seguia outro caminho. O relacionamento que ela havia iniciado com o homem com quem passou a morar começou a mostrar sinais de desgaste. Aquilo que começou de forma intensa e impulsiva não conseguiu se sustentar ao longo do tempo. As diferenças apareceram, os conflitos se tornaram frequentes e aos poucos a relação perdeu força. Sem base sólida, sem confiança construída de forma saudável, o relacionamento chegou ao fim. A separação foi consequência natural de escolhas feitas sem planejamento, sem responsabilidade emocional e sem consideração pelas consequências. Cleide, então, seguiu sozinha. Sua vida tomou um rumo mais simples, mais tranquilo. Ela passou a focar no trabalho, a manter uma rotina mais controlada, distante dos excessos que antes faziam parte do seu dia a dia. A intensidade deu lugar à estabilidade, não por escolha planejada, mas pelas circunstâncias que a vida impôs. As experiências vividas deixaram marcas, ensinamentos que vieram de forma difícil, mas que mudaram sua forma de enxergar as próprias decisões. Márcio, por outro lado, continuou avançando. Com o tempo conheceu Sônia, uma mulher diferente de tudo que ele havia vivido antes. A relação que construiu com ela foi baseada em respeito, equilíbrio e tranquilidade. Não havia os extremos que marcaram seu passado, não havia instabilidade constante, nem conflitos desnecessários. Era uma relação sólida, construída com maturidade e consciência. Com Sônia, Márcio formou uma família, teve 2 filhos, construiu uma vida estável e encontrou um tipo de felicidade que antes parecia distante. Mesmo assim, algumas lembranças permaneceram, não com a mesma intensidade de antes, não com dor constante, mas como registros de um tempo que deixou marcas. Em momentos específicos, pensamentos surgiam, imagens do passado apareciam de forma inesperada, trazendo consigo uma mistura de reflexão e silêncio. Não havia mais sofrimento profundo, mas havia consciência de tudo o que foi vivido, de tudo o que foi perdido e principalmente de tudo o que foi aprendido. Essas lembranças não tinham mais o poder de interferir em sua vida atual, mas continuavam existindo como parte de sua história. Márcio entendia que não era possível apagar completamente o passado, mas era possível dar a ele o lugar certo. Um lugar onde ele não controlava mais o presente, nem limitava o futuro. Um lugar onde servia apenas como referência, como aprendizado, como algo que contribuiu para a construção de quem ele se tornou. No fim, cada um seguiu seu caminho, carregando as consequências das próprias escolhas. Márcio encontrou estabilidade, construiu uma família e consolidou uma vida baseada em valores que sempre acreditou.
Cleide encontrou um caminho mais simples, mais silencioso, distante da intensidade que antes definia suas decisões. A história que viveram juntos não teve o desfecho que um dia parecia certo, mas teve o desfecho que suas atitudes determinaram. E assim, o tempo cumpriu seu papel. Não apagou o que aconteceu, mas colocou cada coisa em seu lugar. Transformou dor em aprendizado, transformou frustração em crescimento e mostrou de forma clara que algumas escolhas definem não apenas momentos, mas direções inteiras na vida de uma pessoa. Muito obrigado por chegar até aqui. Toda semana temos histórias aqui nesse canal. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe com seus amigos que também gostam de ouvir boas histórias. Até mais!